Boa noite, tudo bem com vocês? Eu quero trazer aqui para vocês hoje a geografia do Apocalipse, né? Eu vou estar falando aqui vou fazer vários vídeos usando este mapa, né? Para estar tratando ali do Apocalipse, falar dos profetas, usando a geografia. E também dá para falar do Gênesis aqui usando esse mesmo mapa, ainda que ele está, né? É um mapa que está atualizado para os nossos dias, né? Mas a gente consegue fazer algumas observações lá no Gênesis, né? Usando esse mesmo mapa, essa mesma geografia. Então, o que acontece? Primeiramente, eu quero falar uma dica, na verdade, para quem gosta de estudar profecias, estudar escatologia, ou até mesmo estudar a palavra de Deus. Né? Estudar a palavra. O que acontece? Eu aprendi que você precisa entender o histórico, o profético e a geografia. Porque os três andam juntos. História, a profecia e a geografia. Os três. Se você estuda história e profecia, mas não estuda geografia, em determinado momento vai dar ruim, né? Você não vai conseguir ir muito longe, né? Daqui a pouco eu vou usar um exemplo que você vai entender o que eu estou falando. Quando você não estuda a geografia, quando você não entende a geografia do que Deus está falando, porque ele usa, né? Ele usa o mapa, você pode ver que ele vai usar as nações, né? Ele usa rios, né? O rio Eufrates, o rio Tigres, né? Então ele usa essas situações para mostrar, né? Para trazer mensagens. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui. Aqui é o mar Mediterrâneo, mar grande, mar ocidental. Esse verdinho aqui em cima é a Turquia, azulzinho aqui é o Líbano, laranja, Síria, país Síria, Iraque, marronzinho aqui é o Israel, do hoje, né? Israel, ok? Esse cantinho amarelinho aqui é a Cisjordânia, né? Cisjordânia. Até 1967, ou melhor, até 1973, do Rio Jordão, não sei se está dando para ver, ó, o Rio Jordão, para lá era tudo Israel. Mas na guerra de 1973 eles perderam essa regiãozinha aqui, ó, para Cisjordânia, tá? Então por isso tá essa parte aqui faltando, né? A Cisjordânia está lá dentro. Inclusive metade da Jerusalém da Cisjordânia, islâmico, né? Metade da Jerusalém foi tomada pela Cisjordânia, ok? Cantinho aqui embaixo é a faixa de Gaza, beleza? Aqui está o canal de Suez, Rio Nilo, Egito, Mar Vermelho, Arábia Saudita, Edom, Esaú, Sudão. Aqui a gente tem o Elão do Gênesis, Irã dos nossos dias, né? Medo-persas, né? Os medos da época de Daniel, cidade de Suzã, a geografia, Neemias, né? Teve aqui, Daniel. Aqui a gente tem o Rio Tigres, o Rio Eufrates, White, Oman, Iêmen, Golfo Pérsico e o mar aqui, né? O mar que vai lá para Austrália, enfim, para outra área, para outra geografia, né? O que acontece? Eu vou dar um pequeno resumo, né? Da primeira guerra que teve lá no Gênesis e fazer uma comparação com as últimas guerras que vão ocorrer no tempo determinado, no tempo do fim, né? O nosso futuro é para frente. Então, o que acontece? Você vai ver lá em Gênesis 14, deixa eu ficar aqui melhor. Você vai ver o personagem lá, ó, Kedorlaomer, ok? Rei do Elão, juntamente com Anrafel, rei da terra de Sinar, que é o Iraque hoje, né? Kedorlaomer do Elão, que é o Irã hoje. Anrafel da terra de Sinar, que é o Iraque hoje. Você vai ver o rei Tidal, né? Que é rei de Goim, que é a Síria hoje. E você vai ver, ó, Arioque, rei do Elazar, que é a Turquia dos nossos dias. Beleza? O que acontece? Esses 4 reis recebiam impostos dos 5 reis que habitavam aqui, ó, na região de Sodoma e Gomorra, aqui embaixo, do lado de baixo do Mar Morto. Só que eu coloquei os nomes aqui embaixo, porque não cabia para me escrever aqui, ó. Então os 5 reis eram rei Bera, rei Birsna, rei Sinaber, rei Seneber e o rei Bela, que é o rei de Zoar, que é Sodoma e Gomorra, ok? E você já conhece a história lá que
Esses 4 desceu, fez guerra contra os 5, venceu, levaram Ló cativo, Abraão foi atrás, resgatou Ló, trouxe, beleza, etc, etc. O que acontece? Quando você entra nos profetas, na escatologia agora para os nossos dias, você vai ver a mesma história acontecendo de novo. Por isso que Isaías fala, né? Que Deus anuncia o fim no começo. Salomão deixou escrito que tudo se repete, né? Não há nada novo debaixo do céu. Então, o que nós temos nos nossos dias de hoje? Você vai ver o Irã dos nossos dias querendo dominar por causa do petróleo. Veja que a primeira guerra lá do Gênesis aconteceu por causa do petróleo, né? Esses 5 reis de baixo que perderam porque eles caíram nos poços de betume, pinche. Betume e pinche é o petróleo bruto, ok? Então envolveu o petróleo nessa guerra. Então você veja que ele está tentando dominar por causa do petróleo. Ele quer que os americanos, né, dobrem o joelho, né? Os americanos estão armados lá, em dinheiro, em verba, né? E ele tem o petróleo. Então ele quer segurar o petróleo para fazer os americanos se dobrar diante dele. E os dois estão de frente ali, beleza? Então o que acontece? Quando você entra então para a escatologia, os profetas, agora para o tempo do fim, você vai ver o Império Assírio se formando, né? Eu tenho falado isso em vários vídeos, né? Vários vídeos. Que o Império Assírio vai ser o império que vai, né, guerrear, vai lutar, vai perseguir a igreja nos nossos dias, né? No tempo do fim. E quais países forma a Síria? Quando eu falo Síria, não estou falando dessa nação aqui, ó. É império. É um império que na época lá de Senaqueribe, era Carquemes, né, que é a Turquia, envolvia a Síria, envolvia o Iraque e o Irã, os 4 juntos. Formou o Império Assírio, ok? Que dominou o mundo, uma certa parte do mundo, naquela época. E os profetas, todos eles estão dizendo, o apóstolo Paulo, João, no Apocalipse, enfim. Tudo está apontando de novo que o Império Assírio vai dominar no tempo do fim, né, para fazer guerra contra a igreja. O que acontece? Eu até fiz uma anotação aqui, para mim não esquecer, algumas observações, só para vocês verem. Ó, Isaías vai falar o seguinte, vou falar de vários profetas, mas de maneira resumida, tá? Se você quiser entender mais do assunto, eu tenho vários vídeos falando sobre cada profeta, em cada situação, das quais eu vou falar agora. Isaías está falando o seguinte, né? Isaías está falando o seguinte, Deus tomando Isaías em profecia, falando, olha, eu vou contratar um barbeiro que mora do outro lado do rio Eufrates. E esse barbeiro vai juntar um povo, uma galera, para vir como uma nuvem de abelha, nuvem de mosca, sobre Israel, sobre a igreja, sobre, né, a Jerusalém, vamos falar assim. Então então está dizendo que é um barbeiro que mora do outro lado do rio Eufrates. Isaías está falando do anticristo aqui, não é de outra pessoa, não. O anticristo. Então o que acontece? Você vai pegar aqui o rio Eufrates, ó. Ele mora do outro lado do rio Eufrates. E quando a Bíblia fala do outro lado, você sempre tem que tomar por base Jerusalém. Mora do outro lado do rio Eufrates. Então ele está do lado de cá, no Iraque. Certo? Mas lá em Apocalipse está falando que o trono dele é a Turquia. Verdade. Isaías também está falando que depois que ele fizer essa saída aqui, ó, do outro lado do rio Eufrates, que ele fazer essa, vamos dizer assim, essa peleja contra Israel, ele vai subir lá na Turquia e vai sentar lá na Turquia. De lá ele vai reunir nações para fazer guerra, vai descer contra o Egito 2 vezes, Daniel 11 fala, vai perder as 2 vezes. Na terceira vez que ele descer, aí ele engole o Egito, porque ele vai descer com bastante gente. Vai engolir o Egito, aí ele vai voltar, vai dominar tudo aqui em Jerusalém, e vai armar a tenda palaciana dele, Daniel 11 está falando, bem aqui, ó, de frente para Jerusalém e de costa para o mar ocidental, né? Mais precisamente em Tel Aviv. Ele vai montar ali a base militar dele, né? Tenda palaciana que Daniel fala, e daqui então ele vai ditar, ó, a adoração agora é só para mim. Chega de sacrifício. Né? Chega de sacrifício. Agora, quem vai se adorar a mim. É o que o Paulo está falando. Não vou entrar em detalhes agora. Qual outro profeta? Abacuque. Abacuque vai usar a seguinte expressão. Abacuque começa exclamando, fala, olha, por que, Senhor? Fazendo perguntas, né? Questionando Deus. Por que o Senhor está me mostrando coisas terríveis desse jeito? Violência. Uma nação ímpia, castigando o meu povo, o seu povo. E aí Deus responde para Abacuque, olha Abacuque, primeira coisa que você tem que entender, o meu justo vai viver pela fé, ponto. Não vou entrar no mérito da fé agora, você sabe que aceitou a Cristo,
pela fé, é israelita e pronto. O que acontece? Abacuque, então Deus está falando para Abacuque, olha Abacuque, meu justo vai viver pela fé. Mas escreve aí em tábuas, numa tábua bem grande, porque eu quero que até aquela pessoa que passar correndo, eu quero que ela leia e entenda. Esta visão que você viu, Abacuque, de sofrimento, de angústia, de dor, dessa nação ímpia que está trazendo assolação para o teu povo, está para se cumprir no tempo determinado do fim. Tempo determinado do fim. Eis, aí Deus ainda fala, eis que eu suscito os caldeus. Você vai puxar aí no Google, em qualquer lugar que você vai na geografia, vai te direcionar aqui no Iraque, ó. Caldeus. Naum. Falei, já fiz vários vídeos falando de Naum. Naum, capítulo 1, verso 11. De Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um homem vil, o Belial. Né? Naum teve uma visão. Ele viu, ó, saiu dali, ó, mostrou a geografia. Nínive, bem aqui, ó, Mossul, norte do Iraque, bem nesse cantinho aqui, ó, divisa com Síria e Turquia. É bem nesse cantinho aqui que ele vai sair, depois vai estabelecer o trono lá na Turquia. De lá da Turquia ele vai começar a comandar. Ezequiel vai falar que ele é o Gog da terra de Magog. Gog é o nome que Ezequiel está dando para ele, o anticristo. E Magog é a localização. Magog é o Iraque, terra de Sinar, onde Nimrod, né, tentou edificar uma torre. Né? Deus abençoou Noé e seus filhos e falou, olha, espalhe por toda a face da terra, multipliquem-se. Mas aí Nimrod falou, eia, nada de espalhar não, galera. Vamos ficar juntinho aqui, ó. Vamos ficar juntinho aqui, vamos construir uma torre que o topo dela atinge os céus, etc, etc, etc. Você conhece a história? Mas foi nessa região, Nimrod. Ok? Na época do Senaqueribe, a mesma coisa. Quando Deus colocou um anzol no nariz dele, que ele cercou Jerusalém, colocou um anzol no nariz dele e fez ele voltar. E aí a palavra termina dizendo o seguinte, Isaías, e lá em 1ª, 2ª Reis, 23, se não me engano lá, que ele voltou e ficou em Nínive. O homem morreu, o Senaqueribe, o homem. Mas o espírito que estava por trás dele ficou lá, em Nínive. Por isso que não fala. De Nínive saiu. Opa, ele saiu dali. Aí Isaías vai falar, lá no capítulo 13 ou 14. É um intento no coração de Satanás. Eu vou sair daqui de onde eu estou, vou me assentar na extremidade do norte, que é a Turquia, e depois eu vou para Jerusalém. Eu quero que, vamos dizer assim, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, né? Vou sentar no alto, nos altos dos montes de Jerusalém. Depois você vai ver Daniel, que é o homem vil, né? Daniel vai falar bastante do Império Assírio contra o Egito. O Egito vai formar um império dos nossos dias, vai ficar muito forte, vai vencer 2 vezes o Império Assírio, na 3ª vez vai perder, já falei. Paulo vai falar quando Jesus se manifestar com o seu poder, com a sua glória lá do céu, e ele vai matar o homem iníquo, o homem do pecado, com o assopro da sua boca. Paulo está falando. Isaías 10, no capítulo inteiro, e Isaías 11, no verso 4, Isaías vai falar que é o rei da Síria, o homem que Jesus vai matar com o assopro dos seus lábios. Você vê que o apóstolo Paulo está ligadinho com Isaías, falando que é do Império Assírio. Joel vai falar que ele é o príncipe de gafanhoto. Joel tem uma expressão que agora me esqueci. Sofonias também vai falar dele, mas vai falar que ele é uma sebe de espinho, ou espinheiros, arbrolho, testudo, né? Enfim, Amós vai falar que é um inimigo subiu contra meu povo, contra a minha nação. Então, basicamente eu fiz um resumo para mostrar para vocês a geografia, né, da situação, do tempo do fim, tanto de Gênesis e agora no tempo do fim. E aí voltou, como eu disse lá no começo, quando você estuda história e profecia, mas não estuda geografia, e alguém fala para você, olha, o anticristo vai vir lá de Roma. Aí você acredita, porque certo, essa pessoa estudou, né, mais do que ela sabe. Mas eu não vejo, eu estou estudando faz tempo profecias. Até agora eu não encontrei um verso, um texto que fale que ele vai vir de Roma ou da Europa. Entende? Então, e a Bíblia não se contradiz, né? Eu fico com a palavra. Ainda que 98, 99% dos cristãos estão dizendo que é o Macron, que é não sei quem, que é não sei quem lá na Europa, eu fico com a palavra. Eu não perco nem meu tempo ficar vendo isso. Eu fico com a palavra, porque a palavra está falando que é dali, é daqui, ó. É daqui que ele vai sair. Então, eu fico com a palavra. Eu vou finalizar aqui então o vídeo e depois eu vou entrar então
com a segunda parte, mas no caso eu já vou entrar lá em Apocalipse direto. Falar lá das duas bestas de Apocalipse 13, duas bestas de Apocalipse 17, tanto a do Apocalipse 13 e Apocalipse 17 é a mesma besta, né? Lá em Apocalipse 13 fala um resumo, depois lá no Apocalipse 17 vai fornecer mais detalhes, né, das duas, ok? Aí eu vou trazer para vocês aí na geografia, porque tá aqui, ó, inclusive as duas, tá aqui, ó, nesse mapa, beleza? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.